amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje eu vou começar um vídeo que foi ideia de vocês. Muito obrigada, inclusive. Esses dias eu postei um vlog lá no canal de vlogs, que se você não me segue, por favor, vai lá se inscrever no canal, que é muito legal. E tem vlog 2 vezes por semana, eu amo aquele canal. E eu sei que vocês também gostam. E por lá, eu recebi uma dica de vídeo que eu fiquei... Falei, meu, que gênia. Você é uma gênia. Ai, gente, eu acho que eu apaguei, mas eu vou colocar aqui o comentário dela. E ela me deu essa ideia de fazer uma semana de devocionais comigo. Não vou conseguir fazer uma semana, porque eu já gravei uma parte, ficou bem grande. Então eu vou fazer aí uns 3 ou 4 dias compartilhando com vocês o meu devocional, e eu espero muito que vocês gostem. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compra o meu livro aqui embaixo. O primeiro link sempre é o link do meu livro. Ele tá sendo um sucesso, graças a Deus. Eu recebo muitos testemunhos do que essa história tem feito nas leitoras, e é muito, muito especial pra mim mesmo ver esse livro alcançando lugares que eu nem imaginava. E se você comprar, você me ajuda a continuar trabalhando com a internet. Esse livro tem sido uma forma de financiar meus custos. Compra livros com o meu link, mas hoje a prioridade é meu e-book, tá? Compre meu e-book. Se inscreve nesse canal maravilhoso, me segue no Instagram, que por lá tem conteúdo todos os dias, tanto no feed quanto nos stories. E no TikTok eu posto também todos os dias, mas às vezes no final de semana. Eu posto de segunda a sexta certinho, mas sábado e domingo às vezes tem, às vezes não tem. Me segue por lá também, por lá eu sou vidoso. E que mais? Se inscreve aqui, deixa seu like e vamos então pro vídeo. Eu comecei a gravar alguns dias, ficou muito, muito legal e eu espero mesmo que vocês gostem. Bom dia! Hoje é quinta-feira. Agora acredito que são 7h50. Eu acordei, tive um tempo de adoração. Eu nunca consigo ter o tempo de adoração que eu quero. Eu sempre quero ter 1 hora, mas eu nunca consigo acordar às 7. E aí, como eu organizo a minha manhã, eu fiquei hoje só alguns minutos. Acho que deu 10 minutos só. Mas graças a Deus eu comecei o dia adorando, porque tem dias que eu não consigo. E eu aprendi no ano passado o quanto é valioso adorar a Deus, começar o dia adorando a Deus. É muito valioso, faz muita diferença. Quando a gente começa o dia pensando em quem Deus é, adorando Ele, é muito mais fácil lidar com todas as outras coisas. E coloca o nosso coração no lugar certo. A gente lembra que é Ele que faz, que é por Ele as coisas, que a gente não é nada sem Ele. Coloca a gente de novo num lugar de dependência, coloca a gente num lugar de contemplação, de dizer, Deus, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu amo adorar a Deus e é algo que eu sinto muita saudade do Tracks, porque a gente tinha todos os dias 1 hora, todos os dias religiosamente. A gente ia todos juntos pro escritório, lá a gente tinha um momento de adoração de 1 hora. E era sensacional, sensacional. E fica já esse convite pra você começar o seu dia adorando a Deus. Coloca uma música, um louvor. Importante que esse louvor fale sobre Deus e não sobre você. E é isso. Todos os dias do meu devocional, o ritmo dele é bem igual. Então hoje eu vou fazer ele tipo one-on-one, contando pra vocês todas as partes. E amanhã eu volto pra contar o que Deus falou e o que eu li, compartilhar o que eu li. Então hoje eu vou fazer ele completão. E aí, pra não ficar repetitivo, porque é tudo igual e eu tô lendo os mesmos livros, eu volto nos outros dias pra fazer isso. Agora eu vou ler um capítulo do Segredos do Lugar Secreto, que eu tô lendo há muito tempo mesmo. Eu leio um capítulo por dia e ele tem 52 capítulos, e tem muitos dias que eu não li. Então ficou super atrasado, mas é uma das minhas metas, é terminar esse livro ainda em março. Tô no capítulo 41, eu acredito que vai dar, porque são 10 capítulos, mas eu tenho tentado ler 2 por dia. O capítulo de hoje é o segredo de permanecer na presença de Deus, que foi o que eu acabei de falar pra vocês. Olha, Deus já tá falando, Deus já tá falando. O momento inteiro do devocional é desde que eu acordo e tal, eu já acordo falando com Deus, dou bom dia pro Espírito Santo.
mas adoro, mas eu me sinto realmente no devocional, no período de devocional, de devoção, a partir do momento que eu sinto, que eu sento. E eu sempre começo esse momento lendo um capítulo de um livro, e hoje eu li o capítulo que eu falei pra vocês. E é muito legal como o Bob Sorge fala nesse livro. São sempre 2, 3 páginas sobre um assunto específico e ele consegue falar coisas bastante pertinentes nesse tempo. E nesse capítulo sobre a presença de Deus, ele vai falar algo que eu gosto muito e que o Kriegner, que era o meu líder no Tracks, falou pra mim uma vez. E eu nunca me esqueço disso. Quando eu cheguei no Tracks, eu tinha muita dificuldade de permanecer na presença de Deus, porque eu não tinha essa cultura, os lugares que eu estava não tinham essa cultura, não conheciam dessa forma a presença de Deus, e lá eles valorizam muito a presença de Deus, eles não fazem nada sem a presença de Deus, sem passar um tempo ouvindo o Senhor e só sentindo e adorando quem Ele é. E eu não sabia me comportar nesse ambiente. Eu ficava entediada, incomodada, eu levantava pra ir no banheiro. Enquanto as pessoas estavam ali conhecendo mais de Deus, eu não sabia o que estava acontecendo e eu me sentia culpada por não conseguir permanecer. E no ano passado eu passei por esse período de aprender a estar na presença de Deus. E foi um tempo muito precioso pra mim, porque eu descobri que a presença de Deus é a coisa mais valiosa que a gente pode ter. Não tem nada que é mais urgente do que ela. E o Kriegner uma vez me disse, ele falou assim: Vika, pode ser que você esteja um dia ansiosa, ou então que você realmente não esteja sentindo nada, mas não significa que Deus não tá ali. E estar somente ali onde Deus está, e estar com os sentidos atentos para ouvir caso Ele fale, é transformador. E ele disse, você pode crescer anos em minutos na presença de Deus, porque é tudo que nós, seres humanos, precisamos, é do nosso Criador. E eu comecei a fazer esse exercício de permanecer mesmo sem sentir, até que eu comecei a sentir, eu comecei a entender o que é a presença de Deus. A gente, às vezes era momentos de 1 hora de soaking, onde ficava uma música de fundo sem nada, só um instrumental, e a gente ficava ali ouvindo. E esse tempo foi muito especial pra mim. Eu falo pra todo mundo que esse foi o meu maior aprendizado do ano passado, foi a presença de Deus, porque ela muda todas as coisas. E eu aprendi ano passado a ficar onde Ele tá. Ele tá aqui exatamente agora onde eu tô, Ele tá aí onde você tá. Mas quando eu falo a presença de Deus, é quando Ele vem com uma presença manifesta, onde Ele se manifesta de alguma forma, seja deixando o ambiente mais denso, ou arrepiando você, ou te fazendo chorar, ou te fazendo rir, ou simplesmente onde invade uma paz que você não sabe de onde vem. E tem muitas formas da gente sentir e entender a presença de Deus, e eu estou aprendendo ainda, e eu quero te convidar a viver isso. E ele fala disso nesse capítulo que eu li hoje, Bob Sorge fala disso. E ele falou exatamente o que Kriegner me disse. Ele disse, permanecer muda as nossas vidas. E ele fala sobre permanecer quando a gente não sabe o que fazer. Ao invés de você sair e fazer algo quando você tá em dúvida, vai pra presença de Deus e fique lá até Ele falar alguma coisa. Pode ser que você fique 4 meses indo pra presença de Deus esperando Ele dizer, e tá tudo bem, porque tem anjos que estão na presença de Deus há muitos, muitos anos, esperando Ele dar um comando, porque a gente precisa treinar a nossa vida e o nosso coração a obedecer, a esperar Ele dizer antes da gente fazer. Ele fala que Ele remove, muitas vezes Deus remove a nossa ótima máquina ministerial, em qual a gente se tornou, e coloca ela na prateleira e diz, fique aí, agora eu quero você na minha presença. Assim como Ele fez com Elias, Ele retirou Elias por um tempo, ele ficou na caverna. E Ele vai falar isso, Elias, né? Lá em 1 Reis 17, permaneço na presença de Deus, é isso que eu faço. Até que Deus fale, tá tudo bem a gente permanecer na presença de Deus sem saber o que fazer. É o lugar mais seguro pra gente não saber o que fazer. E quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente encerra esse tempo e vai fazer as nossas atividades do dia, é lindo ver como a presença de Deus faz diferença em nós. Quando você acabou de se encontrar com o seu Criador, é muito diferente o dia. Você se sente mais cheio, você se sente mais pronto, mais corajoso. Porque Deus, Ele é um bom pai que encoraja, um bom pai que prepara, um bom pai que diz as coisas certas pra podar a gente. Deus é maravilhoso, eu amo ficar na presença dEle. Amo. O silêncio, quando a gente para tudo pra ouvir o coração de Deus, Deus começa a fazer coisas absurdas. E pode ser que não seja na primeira vez que você faça. Pode ser que você ainda precise desligar vários ruídos no seu cérebro pra você realmente ouvir a presença de Deus.
mas pode ser que ele venha de primeira ou de segunda e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então quero te convidar a viver a presença de Deus. A leitura bíblica, eu sempre leio, eu quero terminar de ler a Bíblia em julho. Não sei mais se vai dar tempo, mas tô tentando. E por isso eu leio 10 capítulos mais ou menos por dia. Eu leio 3 capítulos do Antigo Testamento, 3 ou 4 do Novo e 2 capítulos do meio, né, que são os livros poéticos. Eu leio Salmos e agora eu tô lendo Jeremias. Não, tô lendo um profeta, não tô lendo um livro poético. Mas enfim, eu separo assim minha leitura. Vou ler aqui e depois eu volto pra dizer o que eu li e como foi. Normalmente nesse tempo eu vou anotando nesse caderno o que Deus disse, alguma oração, alguma impressão que eu tive, algo que eu quero anotar pra me lembrar. Eu sempre anoto o que Deus me fala, sempre, porque a minha mente, eu não posso confiar nela pra me lembrar das coisas que Deus me diz. Eu sempre anoto, eu tenho uma nota no meu celular também, que eu deixo as datas e o que Deus disse. Isso me leva, às vezes, em momentos de dificuldade, onde eu não sei o que fazer, às vezes eu volto pras notas ou pro caderno e eu encontro as direções que Deus me deu e antes eu não sabia pra que eram. Vou ler aqui. Uma coisa muito importante, antes de começar a ler sua Bíblia, convida o Espírito Santo pra fazer. Isso é algo que eu aprendi, não me lembro quando, mas faz muita diferença. Então antes de começar eu sempre oro para que o Espírito Santo leia comigo, para que o meu coração e minha mente estejam abertas, que os meus olhos estejam enxergando o que Ele quer que eu enxergue, que salte aos meus olhos as palavras certas e que eu tenha revelação vinda dEle, porque eu quero saber o que Ele quer que eu saiba e não o que eu acho. Eu sempre peço isso, para que Ele tire todo o meu entendimento errado e que Ele me ajude a ter os entendimentos certos. E que eu tenha rapidez em perguntar pra Ele quando eu não entender. Por exemplo, agora eu tô lendo o Êxodo e tem bastante coisa que eu não entendo. E a gente pode perguntar pro Espírito Santo. Porque Ele tá com a gente o tempo todo. É Deus. Deus, o próprio Deus. Com a gente pode perguntar. Por exemplo, Espírito Santo, por que tal coisa foi feita de tal jeito? E espera. Às vezes Ele responde na hora. Às vezes durante a semana Ele vai te responder. Às vezes alguém aleatoriamente vai passar e te contar. Às vezes o YouTube vai te recomendar um vídeo que vai te explicar exatamente o que você precisa saber. Pergunta pro Espírito Santo, faz esse exercício. E quanto mais a gente conversa com Ele, mais a gente treina o nosso ouvido pra ouvir o que Ele diz. Porque a gente tem muito ruído externo e às vezes fica difícil ouvir ao Senhor. Mas quando a gente vai treinando o ouvido, a gente escuta Ele mais rápido do que qualquer outra coisa. E é muito boa essa sensação de perguntar e responder. Teve a primeira vez que eu li Jeremias, eu acho que foi Jeremias, eu lembro que eu fiz uma pergunta pra Deus e Ele me respondeu na hora. Foi a primeira vez que isso aconteceu e desde então eu faço muito isso, porque eu sei que Ele me responde e Ele te responde também, então pergunta e convida Ele pra ler com você, faz total diferença. Ele que escreveu, que privilégio é esse? Você pode ler um livro com o autor todos os dias. Ai, gente, a Bíblia é maravilhosa. Todos os dias eu fico pensando no privilégio que é a gente poder ler isso, sabe? Tem cristãos no mundo que estão em lugares perseguidos e que não podem ter a Bíblia. E a Bíblia é a espada que a gente precisa pra lutar. Ela tem a direção pra tudo que a gente precisa. Eu já tive resposta até sobre o YouTube dentro dela. E a Bíblia é maravilhosa. Eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo, de mulheres falando: Vika, eu não consigo ouvir Deus, Deus não fala comigo. E eu sempre pergunto: você tem lido a Bíblia? E aí a pessoa responde: não, faz meses que eu não leio a Bíblia. E aí eu falo: Deus não vai falar com você. Porque você não vai reconhecer a voz de Deus. A gente só reconhece quem a gente conhece.
E se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai conhecer a voz de Deus. Ele vai falar, a gente não vai ouvir. Ou então a gente vai ouvir uma coisa e vai achar que é Deus falando. A gente vai ouvir alguém falando pra você se divorciar, alguém falando pra você começar um namoro em julgo desigual, pra você que tá tudo bem fazer sexo antes do casamento, que tá tudo bem aquela mentirinha, que tá tudo bem fazer algo. E você vai falar, ai, Deus tá permitindo. Esses dias uma amiga minha recebeu uma pergunta nos stories, em que a pessoa falava assim pra ela: Deus me deu meu namorado, mas ele não é cristão. E ela falou: Deus dá pão, Deus não dá pedra. Deus é o pai que dá pão. Ele não vai te dar um relacionamento que você vai ter que viver longe dele. E, gente, relacionamento em julgo desigual não é bênção, não é bênção. A Bíblia, em 2 Coríntios 6, ela já fala que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. E a partir do momento que você conhece a Bíblia, você sabe que Deus não vai contra ele mesmo. De capa a capa, Deus diz coisas, inúmeras coisas, e ele nunca vai contra ele mesmo. Ele nunca, em nenhum momento, vai contra o que ele mesmo disse. E se ele disse uma vez, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, se ele disse uma vez que algo é errado, ele não vai mudar hoje, 2000 anos depois, e dizer que aquilo é certo, ou que ele tá fazendo uma exceção pra você. Eu já recebi mensagem de pessoas dizendo: eu e meu namorado oramos e Deus deixou a gente fazer sexo antes do casamento. Eu falei: gente, quem deixou foi Satanás. Ele que tá rindo ainda, vendo vocês acreditarem na mentira, porque não adianta, cara, se a gente tá entrando na presença de Deus e não tá lendo a Bíblia, a gente não tá entrando na presença de Deus, porque a gente pode estar ouvindo muitas mentiras. Satanás é muito sujo, gente. Ele veio pra matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira, e ele vai mentir o tempo todo pra gente. E se a gente não lê a Bíblia, a gente não consegue passar no filtro as coisas que as pessoas falam pra nós. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não consegue ir num culto e saber se o que o pastor tá falando é de Deus ou não, é bíblico ou não, ou é uma heresia. A Bíblia é perfeita, perfeita, perfeita. E depois eu fazer esse publi da Bíblia, eu vou compartilhar o que eu li hoje. Hoje eu li lá no Antigo Testamento. Eu li Êxodo 28, 29 e 30. Eu li Hebreus 9, 10 e 11. Eu li Jeremias 6 e Salmos 41. E é muito legal isso de ler Antigo e Novo Testamento, porque algumas coisas acontecem sem querer, que são muito legais, igual o que aconteceu hoje. No Antigo Testamento, eu tô lendo sobre a construção do tabernáculo. E aí eu fui ler Hebreus 9 e começa falando sobre o tabernáculo e o que ele representava e o que Jesus fez por nós. Muito legal, né? Isso é muito sobrenatural. E vamos lá. Êxodo, o que Deus falou comigo hoje em Êxodo 28? Não, 28, 29 e 30. Eu tenho refletido muito sobre o tabernáculo, porque as entrelinhas do tabernáculo eu ainda não entendo os simbolismos. E tem muitos símbolos aqui, cara. Deus, ele manda um manual, basicamente, pra Moisés de como construir o tabernáculo, e ele fala todos os mínimos detalhes. E eu não entendo ainda o que significa todos os detalhes. Eu quero muito estudar a fundo o tabernáculo pra entender o que significa o cordão de ouro, a cortina disso, a cortina daquilo. Mas eu ainda não entendo. E Deus tem me falado sobre como ele é um Deus de perto, enquanto eu leio. Vika, o que tem a ver Deus ser um Deus de perto enquanto ele explica pra Moisés como fazer o tabernáculo? Primeiro, Deus falando pessoalmente com Moisés e dando coordenadas pra ele de como construir algo, mostra pra mim o quanto Deus se importa com as coisas que a gente faz. Porque se Deus não se importasse minimamente com as coisas, ele teria só falado pra Moisés: ó, vai e faz. E ele não teria, ele teria deixado com que Moisés fizesse da forma que ele quisesse. Mas Deus é tão bondoso e tão detalhista que ele falou: mas eu vou te ensinar a melhor forma de fazer isso. E aqui tá o mais legal. Deus é tão Deus de perto que esses métodos que ele passa pra Moisés são métodos terrenos. Ele vai falar: olha, você vai construir tal coisa com madeira de acácia. Ele não fala: você vai construir tal coisa com uma madeira aqui do céu e eu vou mandar a madeira do céu. Ele manda exatamente o que a gente tem aqui. E ele conhece o método de arquitetura da época, de pintura da época, ele chama os melhores artesãos, ele chama costureiros, e ele conhece a nossa forma de trabalhar, os nossos trabalhos, as nossas invenções. E aí Deus tava falando comigo de... Ele conhece o meu canal, ele conhece a minha forma de editar vídeo, ele conhece a sua forma de estudar, a sua forma de trabalhar, e ele quer te usar dessa forma, da maneira que você já sabe fazer. Se Deus fosse um Deus impessoal, ele mandaria anjos para construir o tabernáculo, e Moisés e o povo de Israel teriam acordado e o tabernáculo ia estar pronto. Mas Deus é tão pessoal que ele quer que a gente faça parte da construção do que ele tá fazendo. Ele quer que a gente construa com o que a gente sabe fazer, ele quer que a gente entregue o nosso talento, aquilo que a gente sabe fazer. E ele não quer dizer: olha, você não é bom o suficiente pra fazer isso aqui, deixa eu chamar alguém que sabe, tipo um anjo daqui do céu. Não, ele fala: você é bom no que você sabe fazer, e eu quero que você faça do jeito que você faz. E isso é muito lindo, tipo, mano,
o tabernáculo é o lugar que Deus escolheu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, pra habitar, tipo, era onde as pessoas iam pra encontrar com Deus, e Deus ensina eles a fazerem isso de acordo com o que a gente faz. É muito doido pensar que Deus é o criador do universo, que fez as coisas com a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele poderia dizer, haja tabernáculo, mas não. Ele quis que o homem construísse, ele quis que o homem fizesse parte desse processo, que ele entendesse e aprendesse durante esse processo, e que ele usasse aquilo que ele já tinha, que eram os instrumentos da época, os despojos do Egito, porque metade do ouro que eles usaram aqui, talvez todo o ouro, veio do Egito. E isso falou muito ao meu coração. E sobre Hebreus, na parte que eu li de Hebreus hoje, fala sobre o que Jesus fez. Jesus, ele é o sumo sacerdote, e ele fez de uma vez aquilo que eu e você iríamos morrer tentando fazer. A gente ia ficar pra sempre tentando pagar os nossos pecados de alguma forma, e a gente não ia conseguir. Ia ser uma guerra eterna, sem fim, e nunca ia acabar, assim, a gente nunca ia conseguir propiciar da maneira certa todos os nossos pecados. E Deus vem, manda Jesus, e ele faz de uma vez aquilo que só ele poderia fazer. Porque Deus quer a gente, Deus quer ter a gente perto. E isso pra mim não cabe na minha cabeça, que Deus me quer, sinceramente. É a coisa mais valiosa da minha vida e ao mesmo tempo é a coisa mais doida da minha vida. Como assim Deus me quer? Ele me fez, ele é um pai apaixonado pelo que ele fez, ele é um criador apaixonado pela obra que ele fez. E ele quer estar com a gente. Ele quer, isso é muito louco, e por isso que eu desejo estar com ele também. Porque eu só o desejo porque ele me deseja. É uma via de mão dupla, não é um relacionamento em que eu quero muito ele, ele é um grande ídolo que nem sabe que eu existo. Ele conhece tudo sobre mim, ele conhece tudo sobre você. E ele mandou Jesus pra mudar a nossa história, pra permitir com que a gente acesse a presença de Deus. E aí, aquilo que eu falei hoje cedo, por conta de Jesus, a gente pode ficar na presença de Deus. Por conta do que Jesus fez, a gente pode entrar na presença de Deus com ousadia. Isso é escrito lá em Hebreus 10:19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Isso é muito forte, muito lindo. E depois li sobre, no Hebreus 11, sobre os heróis da fé e como a fé é o que justifica a gente. Desde antes de Jesus, os homens, os grandes patriarcas, todos foram justificados pela fé que eles tinham. Muito empolgada lendo isso, e anotei aqui várias coisas de que eu quero viver pela fé. Eu quero dar todos os meus passos baseados na minha fé e não na minha racionalidade. Li Salmos 41, a oração de um doente, que tá escrito aqui na minha Bíblia. E normalmente eu oro salmos, eu pego os versículos e vou falando eles em voz alta com minha oração pra Deus. E depois eu li Jeremias 6, que chegou numa parte que eu não entendo muito, assim, é porque é um livro profético e eu não tenho muita familiaridade ainda com entender o porquê das profecias. Eu entendo que o povo de Israel tava em desobediência, idolatria, tudo isso. Mas tem muitos pequenos detalhes que eu não entendo muito. Mas eu vejo que no final desse capítulo, Deus chama Jeremias para ser um purificador de metais, para ser luz no meio da escuridão daquele povo, para interceder por ele. Assim como Jesus nos chama para ser assim, no meio do povo, do nosso povo, de onde a gente está, das pessoas ao nosso redor. Nós somos chamados para sermos sal e luz. Esse é o meu devocional de hoje. Agora eu sempre termino, hoje já tá bem mais tarde, né, porque como eu tô documentando, já são 9h08. Mas normalmente eu termino o devocional às 9h. Quando eu me empolgo lendo, eu vou até 9h30. Que é o privilégio de ser minha chefe. Mas, gente, se você não é sua chefe, você pode ler eu leio muitos capítulos, eu gosto de ler muitos capítulos. Mas você não precisa, você pode ler 3, você pode ler 2, você pode ler 1. Você pode ler 20 versículos, tipo... Você pode ler do jeito que você quiser, o importante é ler a Bíblia. É ter um momento com Deus. E eu sempre termino o devocional lendo um capítulo desse outro livro. É sempre outro livro. O que eu tô lendo agora é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Eu tô amando esse livro mesmo, que fala muito sobre o casamento. Eu não casei ainda, mas vou me casar. Tô amando. Vou ler aqui um capítulo e depois eu conto pra vocês. Ai, gente, esse livro é muito bom mesmo. Tô gostando muito. Na verdade, eu falei errado, ele não é sobre casamento, mas agora eu tô numa parte que fala sobre casamento. Eu sei disso porque eu terminei agora e vai começar um que é sobre ser mãe. Duas coisas que eu não sou ainda, mãe e esposa. Mas é muito legal ver e estudar sobre isso, porque
Uma coisa que eu aprendi muito no ano passado, eu fiquei com o pastor Lucas e com a Jaque, e eles têm um ministério muito forte de família. E eles falam muito isso, quanto você quer ter família, quanto você estuda pra isso. Porque muita gente casa sem nenhum preparo, sem saber nada sobre casamento, sem saber nada sobre maternidade. E é muito importante a gente se preparar, e eu já me preparo na fé pra quando eu for essas coisas, mãe, esposa. Enfim, tá sendo muito bom. O capítulo de hoje foi sobre amar o seu marido. Ter um coração que ama. Foi a parte 2, ontem eu li a parte 1, e é muito legal porque ela deu dicas práticas, assim, eu pensei em como isso seria bom na vida de uma mulher casada, sabe? E eu vou guardar esse livro pra quando eu for casada. Fala muito sobre como conversar com seu marido, como dar suas opiniões, como ser uma mulher segundo o coração de Deus no casamento. E eu amei muito, assim, ela é muito, muito firme no posicionamento de que o casamento é a nossa relação mais importante quando somos casadas. Mesmo que você seja mãe, ninguém é mais importante do que seu marido, ninguém é mais importante do que sua esposa, se você for homem. E a gente tem que colocar esse lugar em primeiro porque vocês viram um no casamento, né? O casamento são dois que viram um. E é muito, muito valioso estudar isso. E aí antes teve capítulos sobre obediência, sobre dedicar a vida a Deus. Tô gostando muito, muito mesmo. No capítulo de hoje ela deu dicas de como receber seu marido em casa depois do trabalho, de como responder ele, de como elogiar ele, de como orar por ele, de como agradar ele, de como zelar pelo seu tempo com ele. Foi muito, muito legal, eu gostei muito. Tô guardando tudo para o futuro. E esse foi o devocional de hoje. Eu acho que eu vou vir com mais uns 2, porque eu tô vendo que esse vídeo vai ficar enorme. E aí depois a gente vê, né? Hoje foi dia 1, vou lá tomar meu banho e começar meu dia. Oi, olha eu de pijama de novo pra continuar esse vlog, porque eu só faço meu devocional de pijama. E eu não queria me arrumar, enfim. Oi, gente, hoje é um novo dia. Hoje é segunda-feira, dia... Meu Deus, eu não lembro que dia é hoje. 4 de abril. Passou um tempo já, da última vez que a gente conversou, e eu queria compartilhar com vocês o meu devocional de hoje. Como eu já ensinei, mostrei, né, como eu faço, a partir de agora eu só vou compartilhar o que o Senhor falou comigo. Vou fazer hoje mais um dia. E aí depois vocês me contam se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu faça mais, ou sei lá. Só queria ajudar vocês com o devocional de vocês. Agora, vocês vão ver que eu tô lendo coisas diferentes. Eu comecei a ler A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Gente, o C.S. Lewis, eu tenho uma relação meio complicada com ele. Eu gosto dele, eu já li 2 livros dele que eu achei sensacionais. E depois eu comecei a ter dificuldade, porque a escrita dele é meio doida, assim. Você tem que pegar no ritmo e ir até o final. E eu tô tentando ler bastante por dia desse livro. Eu leio um capítulo por dia, os capítulos são enormes e ele só tem 3. Então eu já li 2. Amanhã ou depois de amanhã eu termino de ler esse livro. Mas não é um livro muito fácil, assim, e também não é muito religioso, assim, não é muito sobre Deus, é mais sobre a moral. Então eu não deveria estar lendo no devocional, eu senti que eu peguei errado esse livro. Mas tudo bem, agora eu termino ele e depois eu pego outro. Na Bíblia especificamente, o que Dona Vika leu hoje? Dona Vika está lendo Salmos, como antes, Jeremias, não lembro se eu tinha falado de Jeremias, mas estou lendo Jeremias, Lucas, comecei a ler ontem, e Levítico. Vou começar falando sobre Levítico. Hoje eu li do 12 ao 16 de Levítico e eu não tenho muita facilidade com esse livro, eu acredito que ninguém tenha, mas eu tenho muita, muita vontade de entender ele a fundo, sabe? Porque é o livro da lei, um dos livros da lei, né? E é muito específico sobre a cultura judaica e eu acho que ela é relevante, principalmente porque Deus, ele não dá nenhum ponto sem nó. E eu acredito que a palavra inteira né, a Bíblia é inteiramente a palavra de Deus.
E por isso eu acredito que tem uma razão no livro de Levítico estar na Bíblia. Eu ainda não entendi essa razão, mas eu acredito que ela existe. Então eu tenho muita vontade de um dia estudar ele a fundo. Tô lendo e por enquanto tem muita coisa que eu leio que eu não entendo. Eu tenho muitas perguntas sobre o livro de Levítico, tipo, por que tinham que fazer o sacrifício dos animais da forma que era feito, sabe? Por que tem tantas regras? Por que tinha que levar o boi pro meio do deserto antes dele ser sacrificado? Eu não entendo muita coisa. Hoje, por exemplo, eu li um capítulo em que fala sobre o sêmen do homem, quando o homem estivesse tendo corrimento de sêmen, alguma coisa assim. Eu não sei o que é isso, nas palavras de hoje. Mas no momento em que o homem estivesse tendo isso, ele também era considerado impuro. O que me deixa feliz ler esse capítulo, porque antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ler a Bíblia, eu sabia que existia a coisa da menstruação ser vista como impureza e da mulher não poder ser nem tocada quando ela estava menstruada. Só pelo esposo, né? Eu sempre questionei muito isso, eu ficava, cara, o que aconteceu? Deus, você fez a menstruação, por que a menstruação é impura? E ver que algo também que é natural do homem estar sendo visto como impuro, me deixa mais uma vez feliz de ver que Deus nunca tratou com diferença o homem e a mulher. Eu não sei exatamente por que as leis são do jeito que são, eu tenho muitas questões, muitas dúvidas, não de questionar Deus, mas de querer entender mesmo o que Deus quis dizer quando ele disse o que ele disse. E eu queria entender a fundo a lei de Moisés, sabe? Eu queria entender por que a menstruação era necessariamente impureza, por que essa coisa do homem também. Então, por exemplo, a mulher sentava num lugar menstruada, o homem com esse corrimento sentava num lugar, ninguém mais poderia sentar onde eles sentaram, e se sentaram tinham que se lavar. Eu acredito que é muita coisa sanitária, né? Tipo, de limpeza, pra não proliferar doença. Sei lá, gente, eu tenho dúvidas. Por exemplo, não tinha absorvente. Então, provavelmente, se a mulher sentasse em algum lugar, talvez ela pudesse deixar sangue. O homem, a mesma coisa. Então, não sei, gente, são dúvidas. Se você aí já estudou a fundo o livro de Levítico, me conta. Depois, eu li Salmos. E Salmos anda falando muito comigo. Aconteceu uma coisa específica na minha vida que me pegou totalmente desprevenida. Eu não tava esperando. Eu não achei que isso ia acontecer. Muito pelo contrário. E eu tenho sido muito consolada pelo Salmo. Na verdade, Jesus é bom demais e eu nem tô na fossa, nem tô mal, assim, eu tô bem mesmo, porque eu sei que meu Jesus e eu sei que a minha vida sem ele não faz sentido. Então eu tô bem. Mas Salmos tem falado muito ao meu coração e hoje o Salmo 65 e o Salmo 66 especificamente falaram muito, mas eu queria falar sobre o 66, que fala sobre a poda, sobre como Deus pode nos pegar pra nos provar, nos refinar como ele refina a prata e a partir daí ele nos permite passar por algo pra nos levar pra um lugar diferente, um lugar mais espaçoso. E aí nesse lugar eu entendo como algo de conforto e de segurança na presença dele. E a gente sabe, né? A Bíblia fala inúmeras vezes que um pai não briga com o filho que não ama. E somente assim como Deus não poda a árvore que não dá frutos. Ele precisa podar pra que ela cresça e dê mais frutos. Um jardineiro bom sabe disso. E às vezes a gente é podado em coisas que a gente não imaginava que seria. Às vezes não é nossa culpa, às vezes não é culpa nem de, sei lá, outra pessoa envolvida. É simplesmente algo que Deus levou pra esse caminho e é difícil entender às vezes, mas é muito bom ver como as dificuldades nos levam para lugares ainda mais belos na presença de Deus. Quando a gente está muito seguro, infelizmente o nosso coração humano tende muito a se afastar dele porque tá tudo bem. E quando a gente... Não é meu caso, tá? Nesse caso especificamente eu tava bem já, eu não tava longe de Deus, graças a Deus, porque se eu tivesse longe do Senhor eu ia estar sofrendo muito. Mas como eu tô com meu coração no lugar certo, eu tô entendendo que Deus tá podando o meu coração e que tá absolutamente tudo bem e que eu sou uma filha muito amada. E por isso ele cuida de mim, ele se importa com quem eu ando, ele se importa com as coisas que eu faço. E ele me ama tanto que ele me tira algumas coisas justamente para que eu seja melhor, mais feliz, mais livre, mais dele. Enfim, gente, Salmo 66 fala muito comigo hoje, principalmente nessa parte de que fala sobre Deus permitir uma armadilha dos seus inimigos e depois disso ele te leva para um lugar maior. Às vezes aquilo que você está passando agora é justamente uma prova para que Deus te leve para um lugar maior depois, para que você saiba viver nesse lugar maior. Outra coisa que falou muito comigo hoje foi em Jeremias 16. Eu li Jeremias, os livros de profetas normalmente eu não entendo muito, gente, é outra coisa que eu preciso estudar. E graças a Deus que eu não entendo, porque eu vou ter coisa pra estudar o resto da minha vida na Bíblia. Eu amo o quanto ela é viva. Mas mesmo sem entender, Jeremias tem falado muito ao meu coração, muito, muito mesmo. Tá sendo uma leitura muito especial e hoje eu li Jeremias 16.
e fala sobre a idolatria de Israel, né, como Israel quebra a aliança com Deus, deixa de obedecer e guardar os mandamentos do Senhor e vai se entregar aos outros ídolos. E Deus falou muito comigo hoje sobre como a idolatria sempre vai ser uma escravidão. Ele fala no versículo... Cadê? Deixa eu ler pra vocês. Ele fala no versículo 13, ele fala assim, de Jeremias 16: portanto, eu os lançarei fora desta terra, a terra prometida, para uma terra que vocês e nem os seus pais conheceram, um lugar distante e longe, fora do arraial da proteção de Deus. E ali vocês servirão a outros deuses, os deuses que o Israel já estava servindo, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Isso, o servir dia e noite, não é com um teor de leveza, mas é com um teor de escravidão. E isso me fez pensar sobre como qualquer coisa com a qual a gente se entrega, seja um relacionamento, um ídolo da internet, dinheiro, um trabalho, um sonho, um movimento que a gente acredita que a gente segue, qualquer coisa que toma o nosso coração escraviza a gente. E a gente começa a servir isso dia e noite, e qualquer um que seja o nosso dono, que não seja Deus, não vai nos cuidar com liberdade. E o mais paradoxal é que na nossa mente a escravidão, ela remete a coisas terríveis, horrorosas. E para Deus, o conceito de servir ao seu Senhor é muito diferente. A gente lê em Coríntios, se eu não me engano, que Paulo se diz escravo de Cristo, e eu me digo escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo não é algo ruim. Ser escravo de Cristo é o ponto mais alto de liberdade que eu já tive na minha vida. E isso é totalmente paradoxal, como Deus, ele foge dos padrões humanos mesmo, e ele opera num lugar que é paradoxal. A mesma coisa como Lucas 2, que eu li também, que eu já vou falar agora, fala sobre o nascimento de Jesus. E nosso Deus é tão paradoxal, tão fora da base, tão tremendo e tão... veio pra confundir os sábios mesmo, e a sabedoria de Deus é loucura pros sábios da terra, que Jesus nasce numa manjedoura, dentro de numa manjedoura no meio dos bichos, cara, no estaleiro, no estábulo, né? No meio do cocô de bicho. O Rei majestoso, o grande Deus, o único que é digno de ser louvado, nasce na manjedoura, no meio de cocô, de feno, de barulho de bicho. Imagina essa sensação. Você acha que um grande rei nasceria num lugar assim? Deus é paradoxal, ele confunde a sabedoria humana justamente porque a nossa sabedoria é burra para Deus. Os padrões de Deus não são os padrões do mundo. E ele faz tudo assim para que justamente confronte a nossa sabedoria. E a gente entenda que diante dele somos todos pó. E aí em Jeremias 16, nossa, meu nariz tá coçando muito, acho que eu tô com alergia. Em Jeremias 16 fala também que o ídolo em que o povo estava servindo não eram deuses verdadeiros, porque foram feitos por mãos humanas, e tudo que a gente cria, gente, não é verdadeiro. Seja o que for, qualquer coisa que seja, em qualquer sentido, criado por homem, não é verdadeiro. E isso vai nos levar ao fracasso, à tristeza, à escravidão, à injustiça, a uma vida de sofrimento, enquanto uma vida servindo ao Senhor é pura liberdade e alegria. E mesmo na dificuldade, mesmo na poda, mesmo diante da armadilha, a gente é levado para um lugar seguro e grande, espaçoso. Eu amo como a Bíblia é viva, como ela fala, como ela se liga, como livros completamente opostos podem ser interpretados juntos e separados, e Deus fala do jeito que Ele quiser. Leia a sua Bíblia hoje, por favor. Para esse vídeo antes de assistir meu próximo dia e vai ler a sua Bíblia. A Bíblia é perfeita, eu não vivo sem isso aqui, gente, de verdade. A palavra de Deus, ela nos dá caminho, vida. A palavra de Deus, ela nos inspira, nos direciona, nos diz sim e não, nos leva para o lugar certo e nos afasta dos lugares ruins. Que privilégio é poder ler ela todos os dias com liberdade e com o próprio Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando a entender. Você pode fazer o seu horário que você quiser, mas pra mim de manhã é muito, muito importante. Muda meu dia de trabalho, muda a forma com que eu converso com as pessoas. Deus é maravilhoso. Bom dia! Hoje é domingo, já passou muitos dias desde a última vez que eu falei com vocês nesse vlog. Hoje eu não tô de pijama, que normalmente no domingo eu faço mais tarde o devocional, fico com os meus pais logo que eu acordo. E agora eu vou fazer o devocional e compartilhar com vocês, depois a gente encerra esse vídeo.
Eu não falei, né? Hoje é Páscoa, gente. E nossa, tô com soluço de café. Perdão. Eu pulei minha leitura e hoje eu li Lucas 24, que é a ressurreição. E hoje eu foquei só nisso, li só um capítulo e tive agora um momento de adoração, porque o nosso coração precisa estar o tempo todo adorando ao Senhor. E que alegria é adorar esse Deus que nos ama, que nos chama, que nos cuida, que nos vê, que morreu por nós, que venceu a morte, que tá vivo e eternamente viverá, e o reino dele é para sempre, e ele é exaltado em todos as mais altas lugares celestiais, e eu quero te inspirar hoje a adorar a Deus. E aí eu li Lucas 24, que é quando Jesus ressuscita, e ele é muito lindo ver as mulheres chegando no túmulo e os anjos falando: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Eu amo. Por que a gente procura entre os mortos aquele que vive? Ai, isso é muito forte, é muito especial. E depois a gente tem os discípulos no caminho de Emaús, que é uma passagem que sempre fala muito comigo, porque ela fala sobre intimidade com Deus. Eles tinham intimidade com Jesus, e quando eles se sentaram à mesa com ele, que era quando eles tinham a troca, olho no olho, eles reconheceram Jesus. Isso me dá... Ai, meu coração treme de alegria lendo essas passagens, porque meu Jesus tá vivo. E depois tem a ascensão de Jesus, que eu me arrepio inteira lendo. Cara, imagina isso, Jesus falando com você, erguendo as mãos, te abençoando e subindo ao céu. Tipo, mano, que coisa bizarra, que a atmosfera surreal deve ter sido isso. Eu imagino depois os discípulos todos caídos no chão, chorando, com tamanha glória, com tanto poder de Deus. E com essa cena tão linda que foi Jesus voltando pro Pai. Ai, Deus é muito bom, cara. Eu tô, assim, transbordando. Que alegria é amar Jesus, sinceramente. Que alegria é viver com Jesus. Eu tô lendo o Levante-se e Ore. Eu li ontem um capítulo incrível sobre oração, sobre por que é tão difícil... Quer dizer, hoje eu li sobre por que é tão difícil orar. Esse livro é muito legal, gente. A gente pode ignorar essa capa horrorosa e o conteúdo é bom, viu? Eu tô no 4º capítulo só li um pouquinho, mas... eu tô gostando bastante, assim, ela fala de uma forma bem prática sobre oração. E eu amo livro de mulheres que oram, amo, amo, amo. Inclusive aquele Guerreiras de Oração, da Stormy O'Martin, é um dos meus favoritos da vida. Inclusive eu cortei o cabelo. Outras coisas que eu estou lendo, hoje eu não li, mas eu vou mostrar só pra vocês, pra atualizar. Ai... Eu tô lendo pela 2ª vez A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, porque eu vou dar discipulado, yay! Eu tô com 3 meninas que eu vou discipular e a gente vai ler juntas, então eu tô lendo pra escrever as aulas, né, os encontros. E esse livro é surreal, gente, pra quem não leu ainda, mulheres que não leram, por favor, leiam. E eu comecei a ler essa semana O Deus é Soberano, que, nossa, gente, sério, ele tá inteiro grifado, anotado, rabiscado, com ranho, porque que livro incrível. Toda vez que eu leio ele eu fico... baqueada com a sensação do quão grande é o nosso Deus. É uma leitura reformada, calvinista, que fala sobre Deus ser soberano sobre todas as coisas, absolutamente todas as coisas. É um livro clássico, inclusive. Ele é escrito pelo A.W. Não sei como é que fala. Enfim, mas grandes autores reformados usam esse livro, inclusive o pastor Augusto Nicodemos. Que, enfim, muito bom. Tô amando, 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 amando esse livro. E é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a fazer devocional, inspirado. E espero muito que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreve nesse canal. Se você não sabe, eu escrevi um livro, e esse livro conta a minha história com Jesus e como ele me transformou. Falo sobre feminismo, aborto, homossexualidade, sexualidade no geral e muitas outras coisas, submissão da mulher. E é um livro incrível que tem transformado mais de 600 mulheres no Brasil. E eu tô muito empolgada com tudo que Deus ainda tá fazendo com esse livro. Se você não comprou, tem link aqui embaixo. E é isso. Me segue no Instagram, no TikTok. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira.